Boa noite a todos. Boa noite, João. Boa noite, Roberto. Bem, antes de mais nada, já que somos muitos, né? O Álvaro chegou agora, boa noite. Já que somos os mesmos. Bem, pessoal, eu gostaria de começar hoje o nosso encontro com umas informações importantes, né? Como eu já havia avisado vocês anteriormente via Blackboard, amanhã, dia 30, né? E eu estarei relembrando esse aviso. Hoje vou postar de novo para todo mundo não esquecer. Amanhã, dia 30, a gente encerra oficialmente o prazo para envio, né, a entrega dos trabalhos que foram solicitados ao longo desse período de contingência a partir do dia 15/3. Então, amanhã, 30/4, será o último dia, né, de prazo que eu, né, todos os professores tinham essa orientação e eu fiz assumi essa orientação e fiz essa extensão, né, para dar chance a todo mundo conseguir entregar os trabalhos mesmo com atraso, né? Vocês viram que eu deixava sempre de uma semana para outra, mas mesmo assim o link ficava aberto para vocês conseguirem postar tranquilamente e normalmente os trabalhos, correto? Entendido isso aí? Beleza. Hoje vai ser o nosso último encontro do Adobe Illustrator, né? E já semana passada a gente, digamos, encerrou o conteúdo completamente com o fechamento de arquivos, né? Foi uma aula bem bacana semana passada. E hoje o que eu vou estar fazendo com vocês é uma recapitulação, uma revisão dos principais recursos, dos principais conceitos que a ferramenta possui. Então, para isso, eu gostaria também de ter, digamos, o feedback de vocês, né, de inquietações, dúvidas, coisas que vocês gostariam de rever hoje sobre o Illustrator, porque já semana que vem, né, vamos começar com o módulo A2 do Photoshop. Lembro a vocês que no decorrer dessa semana eu já estarei encerrando as notas dos trabalhos. Eu vou terminar de corrigir essa semana e até domingo, no máximo, eu já terei todas as médias das notas A1 e estarei postando via docente online para vocês já consultarem via aluno online, ok? Então, no decorrer dessa semana, eu já estarei terminando essa correção. E até no máximo domingo, eu acho que já estarei postando essas notas para todo mundo consultar, ok? Entendido isso aí? Beleza. Então, primeiramente, eu gostaria de ver se vocês tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de rever, né? Seria melhor vocês me falarem, senão eu começo assim, aleatoriamente a pensar em coisas que a gente pode rever, que eu acho que são importantes, né? Tanto de desenho, recursos operacionais, né? Utilidades do Illustrator que vocês estejam precisando, sobretudo para implementar o PI2, né? Que é muito importante agora, no final dessa primeira parte, já que vocês começaram a desenvolver o manual, acho que é importante, né, rever alguns conceitos, né? Beleza? Bom, eu vou quebrar o gelo, vocês vão pensando em coisas aí, né? Eu vou começar lá atrás, quando a gente começou com nossa primeira aula, né? Começamos a trabalhar com pranchas, páginas, e começávamos já a ver alguns conceitos de desenho, né? Então, eu vou relembrar algumas coisas de desenho que eu acho que são importantes. Ah, beleza. Então, eu vou começar e aí a gente vai trocando ideias, né, em cima disso que vamos fazer. Basicamente, eu vou criar o meu quadradinho de sempre, ok? Vou deixar aqui. E vou criar o quadradinho sem preenchimento, só com a borda, ok? Tudo bem?
Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar com a caneta alguns pontos, né? Vou acrescentar um ponto aqui no meio, né? Um ponto aqui também, vários pontos assim, só para a gente trabalhar com esse desenho aqui, né? Beleza, então eu fiz já, nesse desenho, eu acrescentei vários pontos em algumas das arestas, né? E o que eu vou fazer? Eu vou abrir esses pontos utilizando a ferramenta da tesoura, né? Lembra que temos três ferramentas para manipular os vetores, né? Temos aqui a borracha para você apagar partes dos segmentos, a tesoura para abrir os pontos que você já criou e a faca para você cortar alguns segmentos. Então, eu vou utilizar aqui a tesourinha, né? Observem que quando a gente seleciona o objeto e escolhe a tesourinha, já eu posso clicar em cima dos pontos que eu quero, que automaticamente essa tesourinha já abriu esses dois pontos, e aí eu consigo apagar essa parte aqui, correto? Então, vocês veem que é muito fácil, ok? Então, tenho aqui esse aqui, vou fazer a mesma coisa do outro lado, né? Vou abrir aqui esses pontos, e vou abrir esse outro aqui, né? Seleciono tudo, menos isso aqui, e apago aqui, correto? Isso para abrir, quando você quer abrir algum desenho que está fechado. Se você quer fechar um desenho que está aberto, como é o caso aqui, com a ferramenta de seleção direta, setinha branca, selecionamos os dois pontos que queremos, clique direito e vou juntar, né? Observe que eu tenho aqui outras opções, né? Eu tenho essa average, que é criar uma média entre os dois pontos, né? E tenho o join, né? O join é para você juntar os dois, né? O average, esse aqui, ele abre uma janela e pergunta como é que você quer fazer essa junção, se você quer juntar na horizontal, na vertical ou ambos, né? Se eu faço aqui na horizontal, ó, olha o que ele faz, né? Certo? Então, se eu quero fazer na vertical, ó, não faz nada porque está no mesmo eixo, né? Se eu tivesse isso aqui, por exemplo, tá vendo? Ele alinha na horizontal, né? Mas ele não junta. Se eu quiser juntar, aí sim, eu tenho que fazer isso aqui, ok? Então, seleciono os dois pontos, juntar e pronto. Então, um conceito básico que eu acho que ficou meio esquecido no início, quando a gente trabalhou a caneta, principalmente quando vocês fizeram aquele desenho Maori, que precisava de juntar as partes, né? Era muito importante utilizar esse recurso, né? Essa ferramenta que você pediu, Mariana, é a ferramenta de largura, né? O Width Tool, né? Beleza. Para isso, você só precisa de uma linha. E uma linha que tenha uma espessura já aplicada, ok? Então, você cria a sua linha. Vou criar aqui a linha na vertical, o centro para que fique exatamente. E a linha tem que ter pelo menos a mínima espessura, tá? Se ela não tiver uma espessura, você não consegue fazer, ok? Então, eu vou fazer já a partir de uma espessura de um ponto, que é o que vem por padrão. Seleciono a linha. E aí vou aqui embaixo vou colocar a barra de ferramentas para cá, para que fique mais claro, né? Colocar aqui para que fique mais visível, tá bom? Então, com a linha selecionada, eu vou selecionar essa ferramenta aqui, que fica embaixo de Scale, né? Observem que tem todos aqueles dos efeitinhos, mas tem essa primeira aqui, Width Tool, ok? Beleza, agora é só ir clicando, né? Quando você encosta o cursor em cima da linha, observa que o cursor muda para um signo de mais e um pontinho, né? E aí você começa a modelar o seu vaso, né? Vamos fazer aquele vaso nosso pré-colombino, ou, sei lá, grego, greco-romano, ok?
E o interessante é que essas formas... Nada, Marlenson. Tá tudo bem com você, Marlos? Então, Mariana. Muito. Pô, fico contente, cara. Muito bom isso. Então, Mariana, depois que você já modelou os primeiros pontos, tem outra coisa interessante. Veja que ele cria esse cruzamento aqui, significa que você pode movimentar esses pontos para alterar o posicionamento, né, a altura do perfil do objeto. Né? Então, aqui eu posso ter um vaso persa, mas aqui ele pode virar bizantino, mas se eu faço para cá, eu faço um vaso greco-romano. Né? Então, dependendo da altura do gargalo aqui, você vai mudando de época, certo? Então, posso fazer até assim uma... Você vai modelando o perfil, né? Ou posso, em vez de abrir, em vez de entrar, posso abrir assim, ó. Certo? Vai ficando um negócio bem interessante. Né? É claro que para formas simétricas, né? Feito isso, observa que ainda o que a gente tem, se eu coloco aqui em aramado, a gente só tem uma linha. Essa modelagem é pura aparência, como muitas das coisas que o Illustrator faz. Aí, se você quiser, é, se você quiser converter isso aqui que vira objeto, é só selecionar ele aqui, vai em Object e expande a aparência. Ok? Agora sim ele já virou um objeto. Beleza? Uma coisa que você pode testar também, que é interessante, é na hora que você está modelando os pontos, pressiona a tecla Alt, para você ver como ele gera uma modelagem diferente na silhueta a partir do ponto onde você estava. Né? Ele acrescenta mais uma curva, né? Utilizando a tecla Alt, ele acrescenta mais uma curva, né? E você consegue ter um perfil diferenciado também. Né? Com a tecla Shift, você movimenta todos os pontos, né? É como se tivesse, a partir do ponto que você está selecionando, você está empurrando todos os pontos que estão no esqueleto do objeto. Então, com Shift, eu faço isso aqui, né? Ok? E com Alt, você consegue ir modelando, né? Também diferenciadamente. Se você puxa com Alt, observa que você pode fazer um perfil de um lado sem alterar o outro, né? Então, quando você cria o ponto e puxa com a tecla Alt, ó, eu posso modelar esse lado e o outro lado não fica invariável. Quer dizer, eu não estou interferindo no outro. Se eu solto os dois, aí sim. Se eu pressiono Alt, ó. Então, você pode fazer formas diferentes de um lado do outro. Ok? Para apagar os pontos, é só selecionar com a própria ferramenta e pressiona Delete. Né? Selecionou o ponto e apaga. Beleza? O que mais, pessoal? Rotação a partir de um ponto e duplicação, lembram disso? Falei disso várias vezes porque é um recurso bem importante, bem interessante. Ok? Então, se eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho fazer um desenho qualquer aqui. É, também.
fazer isso aqui menorzinho. Eu fiz um desenho aqui. Vamos supor que eu quero rotacionar ele a partir de um ponto e ter a quantidade certa entre as partes, né? Então, seleciono isso aqui. Eu vou tomar como referência um círculo que vai estar exatamente aqui no meu centro. Ok? Então, eu quero rotacionar esse objeto e replicar ele várias vezes, deixando a mesma separação entre todos os elementos. Seleciono a ferramenta de rotação, né? E coloco o cursor bem no centro do círculo que vai ser a referência, né, de rotação. Colocando o cursor aí nesse centro, vou pressionar a tecla Alt, vão aparecer 4 pontinhos ao lado do cursor, e é só clicar nesse ponto, né? Feito isso, é só dividir 360, que é a somatória de todos os lados da circunferência, e dividir pela quantidade de objetos que você quer. Então, eu vou colocar aqui 15 objetos. Ok? Feito isso, é só criar a primeira cópia aqui, cópia, e depois duplicar para ter os 15 objetos exatamente por igual. Ok? Lembram disso? Beleza? Outro detalhe interessante que eu mostrei para vocês era quando vocês queriam criar objetos, na hora de criar os objetos, né? E com a tecla do tio, do teclado, vocês podiam fazer a replicação, né? Do traçado dos objetos que você estava criando. Sim, Marlinson, hoje eu no início do nosso encontro falei para os colegas que hoje encerramos o primeiro módulo, quer dizer, as aulas de Illustrator. Hoje é o nosso último dia e eu estou fazendo aqui uma recapitulação de os conceitos fundamentais, assim, coisas que alguns querem rever, que ficaram com dúvida, né? E no decorrer dessa semana eu já estarei encerrando as notas dos trabalhos, estarei postando até domingo no Docente Online, ok? Então, eu tenho aqui o nosso quadrado, isso é muito importante, sobretudo para vocês que estão fazendo a marca, né? E caso a marca de vocês tenha uma borda, né? Então, você tem aqui o quadrado e tem a borda, ok? Então, eu tenho o objeto original que eu criei, ok, Mariana? Então, para diminuir proporcionalmente, você sempre tem que abrir aqui o painel de propriedades, né? Ou o painel de transformação, né? Você acessa, vou deixar ele aqui bem no meio, para você conseguir visualizar, e vou dar uma aumentada aqui na visualização, para que fique melhor para vocês, certo? Então, eu posso acessar a esse painel de transformação aqui dentro das propriedades, nessas 3 pontinhos, tá vendo? Então, esse aqui é uma reprodução disso aqui. Então, você pode entrar diretamente no painel de transformação ou pelo painel de propriedades nesses 3 pontinhos aqui. Basicamente, você tem que deixar habilitadas essas 2 opções, tá vendo? Aqui, o scale para os cantos, né, para os corners, e o scale, quer dizer, a escala para as bordas e os efeitos. Beleza? Então, feito isso, aí quando você diminuir o seu objeto, ele vai diminuir proporcionalmente na largura, na espessura da sua borda. Se isso aqui estiver desabilitado, ele vai diminuir o corpo do objeto, mas a borda vai continuar sendo a mesma. Beleza? Detalhe simples, mas que faz toda a diferença quando você tem um desenho complexo, com muitas bordas, muitos traçados, ok? Então, isso é muito importante.
ok? Outra coisa que tem a ver com isso são os patterns, né? Lembra quando a gente fez os patterns? Então, aqui no Illustrator, se eu preencher, vou tirar essa borda aqui e vou preencher com uma padronagem desse aqui, né? Ok? Observa que tem um detalhe que não aparece aqui no painel, nem de propriedades, nem de transformação, que é quando você trabalha com padronagens, né? Muitas vezes, não sei se você reparar, que quando vocês diminuem o objeto, ó, eu estou diminuindo o objeto e a padronagem fica no lugar, né? Exatamente no lugar. É como se fosse uma máscara, né? E eu estou movimentando, quer dizer, modificando a escala do objeto, mas o conteúdo permanece no lugar, certo? O Illustrator ele oferece duas opções. Essa, assim, dessa maneira, ou aqui no menu do painel de transformação, tem esse aqui, ó, transformação de ambos e de padronagem, né? Observa que está somente aqui transformação do objeto, que é o que eu estava fazendo anteriormente. Aqui, se eu desabilito isso aqui e habilito a padronagem, ó, agora aqui, ó, eu consigo reduzir na escala, na proporção do objeto. E tenho essa terceira opção, que é transformar ambos. Quer dizer, eu estou transformando tanto o objeto quanto a padronagem. Beleza? Então, isso é importante, porque se eu desabilito isso aqui e deixo só o objeto, ó, quando eu ampliar, a padronagem fica e o objeto aumenta. Isso é bom dependendo do que você quer. Se você quer fazer um fundo, por exemplo, é bom deixar assim, porque aí o tamanho da padronagem não vai mudar. Ó. Eu posso ampliar aqui, a padronagem continua. Né? Certo? Se eu quiser que a padronagem cresça um pouquinho, eu teria que diminuir o objeto, habilitar aqui, e aí quando eu ampliar agora o objeto, ele vem junto com o conteúdo. Beleza? Detalhe simples, mas que faz toda a diferença na hora da aplicação de uma padronagem. Vamos escolher aí qualquer ferramenta de texto, ok? Ferramenta de texto, letra G. Vou pegar uma fonte encorpada. Eu vou, naquela ECG eu fiz com a gota, mas vocês podem usar qualquer letra que seja mais encorpada. Pode ser uma Futura Extra Black, né? Uma Helvetica Extra Bold. Qualquer uma dessas vai funcionar, né? Deixa eu habilitar aqui o gerenciador. Vou habilitar o gerenciador porque eu estou só com as fontes do sistema, tá? Rapidão. Beleza. Estou aqui com a gota, né? Não, a primeira coisa que a gente vai fazer é converter a curvas, né? Para ela deixar de ser uma fonte e virar um objeto vetorial, certo? Então já está aqui. Você vê que já está até como objeto composto. Convertir a curvas, né? Vou centralizar aqui. E para que fique mais parecido com o que a gente tinha feito, eu vou arredondar os cantos aqui desse, né? Vou pegar esses dois pontos, vou arredondar os cantinhos aqui e vou fazer aqui também, né? Para que fique mais legal.
Vamos lá. Não, você tem o Marlison aí com muita força. Vamos lá. Então, eu já sei o preenchimento, só com a boca para visualizar melhor. Correto? Não, o Pathfinder, se não é feito com o Pathfinder, não fica certo, tá? As emendas ficam erradas. O que eu vou fazer? Eu vou trazer eu vou trazer o arquivo, acho que eu estou com ele aqui, e vou trazer ele aqui para ter a referência das cores, ok? Então, eu estou com ele aqui. Aqui, ó. Lembra disso? Certinho? Vou deixar aqui ó, um ao lado do outro para vocês verem, ok? Então, basicamente, olha que simples, né? Não chega a um minuto para fazer isso aqui. Não chega a um minuto para fazer isso aqui. Você vai pegar, ó, vou selecionar aqui a ferramenta de círculo, né? E vou fazer um círculo aqui, ó, uma elipse, para fazer o primeiro corte lá em cima, né? Vou fazer o primeiro corte aqui, mais ou menos nessa altura aqui. Pronto, seleciono os dois, vou abrir o Pathfinder aqui. Ok? Pronto, abri o Pathfinder e eu só vou usar esse primeiro aqui, ó. O primeiro que está aqui embaixo, na esquerda, eu dividi. Feito isso, dê um clique, clique direito, desagrupa e apaga o que está sobrando aqui. Deixa eu bloquear isso aqui para não interferir. Aqui é só apagar essa parte aqui, pronto, já está aqui, ó, a emenda está certinha, ó. Certo? Engarrado, ó. Correto? Agora vamos fazer o que está embaixo, o segundo corte, que vai vir aqui, vai exatamente aqui fazer um segundo corte aqui. Vou puxar ele um pouquinho para cá. Vou rotacionar um pouquinho. Para pegar só essa parte de cima aí, ó. Tá bom aí, né? Aí seleciono os dois, divido, desagrupo e apago. Ok? Já tenho um e dois. Ok? Vamos fazer o terceiro agora. Esse aqui, vou fazer assim. Não precisa ficar igual por enquanto, só, né? Fazer assim, rotacionar um pouquinho. Tá bom? Rotacionar mais um pouquinho, para não cortar embaixo, né? Não
quero cortar embaixo o meu objeto, tá bom? Só vou dar uma puxadinha aqui, mais uma aqui. Pronto, seleciono os dois, divido aqui, separo e apago esse aqui. Ok? Aí vamos fazer essa parte primeiro, ó. Vamos fazer esse corte aqui, porque esse aqui, tá vendo? Ele não tem até aqui. Então, vou fazer primeiro esse corte para depois cortar o outro. Então, vou fazer aqui assim. Pronto, seleciona os dois, divide, separa e apaga. Ok? Então, já tenho essa parte aqui. Porque esse aqui eu vou cortar o meio agora, né? Então, agora vem o último. Né? O último vem aqui assim, ó. Mais ou menos aqui. Vou dar uma encolhidinha e rotacionar um pouquinho. Pronto, seleciona os dois, divide, separa e apaga. Pronto, já está pronto o Pathfinder, agora é só o preenchimento, né? Moleza. Então, selecione esse aqui, vou abrir a ferramenta de gradiente. Vou aplicar aqui um gradiente, tirar o preenchimento, né? E aqui aplicar o gradiente. Por padrão, e agora é só usando aqui o... Vou deixar aqui em... Pego o conta-gotas, escolho o primeiro ponto, pego o segundo aqui, pronto, né? Seleciono o segundo, né? Conta-gotas, ponto, e aqui. Ok? Tira a borda. Pronto. Seleciona esse aqui, preenche com o anterior. Deixa eu colocar aqui, ó, tirar mais fácil a borda. E aí é só ir preenchendo, pegando as cores aqui, ó. Aí se quiser mexer um pouquinho no gradiente, dá para mexer aqui, ó. Né? Seleciona esse aqui. Tira a borda, preenche, pega o tom de verde, de azul. Ok? Você vê que 5 segundos está pronto. Não tem mistério, não. Né? Aqui é só mudar a angulação. E está pronto o nosso objeto, beleza? Simples. Observem que a emenda, ó,
Aqui, ó. Não tem erro, né? Ó. Os cortes têm que, se não foram feitos com o Pathfinder, ficam perfeitos. Ok? Beleza? Pessoal, vamos brincar um pouquinho com a ferramenta de Blend Tool, né? Lembra disso? Eu tenho aqui uma estrela, né? Vamos usar aqui o... Ok? Tenho a estrelinha e tenho aqui um quadrado. Tem um quadradinho aqui, ok? Lembra dessa ferramenta? Então, a ferramenta Blend é muito interessante porque, além de fazer a transformação de um objeto para o outro, você pode fazer com vários objetos e, a partir daí, modelar o intervalo, quer dizer, o caminho, o percurso entre eles, né? Então, seleciona a ferramenta Blend, essa que está aqui, ó. Ferramenta Blend Tool, ok? Deixar aqui para todo mundo ver. Dou um clique no primeiro objeto e dou um clique no segundo objeto. Ok? Tudo bem? Então, o interessante é que se eu, por exemplo, se eu entro aqui, é como se fosse um agrupamento isso aqui. Né? Se eu dou um clique duplo em cima do conjunto, eu posso selecionar cada uma das instâncias e manipular elas, né? Trocar a cor, rotacionar, fazer tudo o que eu quiser, né? Com aquele objeto e ele vai automaticamente atualizar a minha mesclagem, ok? Essa é uma das opções. A outra opção interessante é que esse caminho aqui é uma linha que eu posso modelar com a ferramenta Anchor Point, né? Então, eu posso pegar essa curva aqui e fazer a modelagem do objeto, né? Do caminho para o objeto se mexer. Ok? E outra coisa interessante é que eu posso ir acrescentando outros objetos no caminho para fazer essa mesclagem com outros objetos. Então, estou aqui com o objeto círculo, né? E vou clicar aqui em Blend. Vou clicar no círculo e vou clicar aqui na estrela. Então, eu posso ir somando objetos, né? Ok? Então, com o Anchor Point, eu posso ir modelando aqui a manipulação desse, né? Então, eu posso ter outro objeto aqui, fazer um triângulo, né? Ok? Triângulo pequeno aqui. E aí eu vou juntar todo mundo. Vou juntar esse com esse, ok? E vou juntar esse aqui com esse aqui. Beleza? Então eu posso aí ter fazer um negócio interessante com, né? Trabalhando com esse mecanismo, né? Ok? Então observem que já tem aqui um objeto bem interessante a partir desses 4 elementos. Lembrando que se você seleciona todo o conjunto, vocês têm aqui na própria ferramenta, você dá um clique duplo em cima dela e vocês vão ter as opções, né? Habilita o Preview. Por padrão, ele vem com esse espaçamento suavizado, né? O Smooth Color. Mas aí vocês podem especificar a quantidade de passos, né? Se eu quiser ver melhor a transformação, vamos supor que eu quero ver o passo a passo dessa transformação. Eu posso colocar a quantidade de passos que eu quero, né?
eu quero que isso aconteça em 10 passos. Então, vou colocar aqui 10, ó. Eu consigo ver a transformação na quantidade de passos que eu quero. Ok? E aí ele vai gerar os intervalos. Outra opção seria especificar a distância. Eu posso falar para o Illustrator que entre cada um dos objetos que vão fazer a mesclagem, exista, por exemplo, 1 centímetro. Né? Então, eu posso ir aumentando aqui 10 centímetros. Você vê que aqui do lado direito só apareceu um porque a distância é mais curta, né? Então, se eu coloco 6 objetos, 6 centímetros, ó. E aí, quando eu movimentar esse aqui, deixa eu pegar esse aqui, trazer mais para cá. Né? Voltar aqui. Ele desabilitou isso aqui. Ok? Beleza? E tem esse aqui que é para orientação. Se você quer mais inclinado ou mais reto, né? Ele vai fazendo como uma espécie de rotação. Então, aqui para você trabalhar. Ok? Se é isso, a gente começa a trabalhar com aparência, por exemplo, com a transparência. Você vê que vocês conseguem mexer nas nuances dos objetos, ó. Então, vocês podem mexer também, não só nas cores e na rotação dos objetos, como nas transparências, para esse intervalo sofrer também essas nuances, ok? Então, é mais um recurso aí que vocês podem utilizar. O que mais? Aqui, o Álvaro pediu a padronagem, ok? Então, padronagem, vamos lá. Vamos fazer uma padronagem simples, né? Lembrem sempre daquele vídeo que eu deixei para vocês aí, naquela aula que tem como criar a padronagem certinha, né? Então, vou criar aqui um quadrado, né? E vou criar uns círculos aqui. Vou fazer aqui um Pathfinder. Ok? Então, para fazer mais rápido, eu vou duplicar. Pronto. Vou fazer um verde, um azul. Esse aqui um laranja. E esse aqui um magenta. Pronto? Lembre que se eu quiser fazer com a emenda certinha, eu poderia fazer aqui um clipping mask. Para quê? Para que ele pegue somente o quadradinho. Né? Então, eu posso botar esse aqui na frente, por exemplo. Criar um clipping mask. Preencher esse aqui com o amarelinho. E aí eu já faço a padronagem certa. Para quando fazer a emenda, os círculos vão aparecer por inteiro. Beleza? Então, selecionei o objeto. Vou aqui em Object. Pattern. Criar pattern. Ok? Então, já estou dentro do modo edição do pattern. E aqui no menu, o que eu vou fazer? Eu já posso dar um nome aqui. Posso escolher o estilo do grid que eu quero. Vou deixar ele quadrado. Aqui, se vocês querem bloquear a largura e a altura, né? E aqui, se vocês já querem fazer a emenda, ó. Tá vendo que quando eu desabilitei isso aqui, eles se juntaram?
Então, aqui eu já posso fazer isso, né? Deixo o espaçamento zero para eles ficarem colados um com o outro, né? E aqui eu tenho a quantidade de repetições, né? Se eu me afasto aqui, eu posso ter aqui menos, né? Quantas repetições eu quero para o minha padronagem, ok? Feito isso, é só clicar aqui na setinha aqui em cima, na parte superior aparece essa tarja cinza, significa que eu estou dentro do modo edição do pattern, ok? Aí é só clicar aqui na setinha para sair do modo edição, né? Eu posso apagar o meu objeto, não tem problema, por quê? Porque a padronagem já está salva aqui na minha... Vou ampliar aqui. A padronagem já está salva aqui, ó, nas amostras. Agora é só pegar para testar. Pego o retângulo, vou criar o meu objeto e clico aqui na padronagem, ok? Certinho? Tudo bem? Então, lembrando, sempre com o painel de transformação, vou voltar a isso que já expliquei no início, né? Lembrem de aqui, se vocês querem que se transforme proporcionalmente, deixam habilitado isso aí. Se vocês querem que se transforme só o objeto sem a padronagem, vocês selecionam isso aqui, ok? Beleza? Isso aí tem a ver com os símbolos. Lembram dos símbolos? Né? Vamos trabalhar com símbolos. O princípio é bem parecido, né? Só que no símbolo a gente pode, assim, não é uma padronagem matemática, né? Digamos que é um elemento que a gente pode repetir, mas aleatoriamente, né? Então, basicamente, em vez de utilizar o símbolo aqui no Illustrator, vamos criar o nosso próprio símbolo para poder manipular ele. Então, vamos abrir aqui o painel de símbolos. Ok? E vou fazer um objeto aqui qualquer. Pode ser esse mesmo que a gente usou aqui, tá vendo? Usa esse mesmo aqui. Já que puxou aqui. O Illustrator, Angelina, né? Por isso que é uma suite. Adobe é uma suite, por quê? Porque cada ferramenta, cada software, ele foi pensado por um propósito em específico. É claro que em várias ferramentas você pode ter recursos que sejam comuns a uma e a outra, mas o propósito de cada uma é diferente. Então, por exemplo, a ferramenta caneta eu tenho tanto no Illustrator, quanto no Photoshop, quanto no InDesign, ok? E a caneta ela vai fazer a mesma coisa nos três softwares. Só que o programa em si, como um todo, ele é focado para um propósito em específico, né? A finalidade dele, de cada um, assim, a força de cada um é diferente de um e do outro. Então, o Illustrator, ele vai trabalhar, a força do Illustrator está no desenho vetorial. Mesmo que você consiga fazer algumas coisinhas com imagem, mas a força do Illustrator é o vetorial, né? O desenho vetorial. A força do Photoshop é o contrário, é a imagem. É a edição e montagem e tratamento de imagens. Mapa de bits. É claro que ele também tem vetor. Vocês vão ver que eu vou ensinar para vocês como trabalhar com vetores dentro do próprio Photoshop, né? E como esses vetores podem dialogar entre o Illustrator e o Photoshop também. Ok? Então, por exemplo, o InDesign tem a ferramenta caneta, né, com todas as suas partes. E faz a mesma coisa que faz dentro do Illustrator. É por se você quer, dentro do InDesign, criar um pequeno desenho,
né? Mas o propósito do programa é a diagramação, é a editoração de publicações. Então, ele tem a força da maioria dos recursos é destinado a esse propósito, ok? Então, vamos lá. Eu vou aproveitar essa mesma padronagem que eu fiz aqui, né? Só que eu vou modificar a modelagem, vou fazer uma gracinha aqui só para deixar o objeto diferente. Pronto. Feito isso, é só selecionar o objeto e arrastar para dentro do painel de símbolos. Vai aparecer uma janelinha, né? Você pode dar aqui um nome, né? Meu símbolo. Ok? E é só clicar aqui. Ok. Percebem que ele já está aqui dentro, eu posso até apagar isso aqui, né? E com ele selecionado aqui, é verdade. Com ele selecionado, vamos então pegar as ferramentas do símbolo que estão aqui nesse spray que está aqui, né? Esse conjunto aqui. O primeiro é o spray, quer dizer, ele vai borrifar utilizando como referência o símbolo que a gente selecionou aqui no painel. Então, vou diminuir aqui o diâmetro do meu pincel com a tecla Colchete. Lembrando disso? Isso vale para qualquer ferramenta de pincel que vocês, né, vocês conseguem manipular aqui. Então, é só ir clicando aqui e pintando com o símbolo, né? Você pode dar um clique ou dar vários cliques. Claro que ele vai jogar o símbolo do tamanho original, né? Mas observem que, mesmo eu clicando várias vezes, ele gera um conjunto, né? Uma instância só, ok? Então, feito isso, agora a gente vai manipular esse conjunto a partir das outras ferramentas. Beleza? Então, a partir daqui, o primeiro eu já borrifei com ele. Agora eu vou modificar com a segunda, que é o Shifter Tool. Observem que tem umas setinhas, né? E com essa setinha, vocês podem, ó, ir modificando o direcionamento de cada uma das instâncias. Ok? Então, por exemplo, vou clicar aqui e vou ir modificando para ir interferindo no posicionamento. Okay? Depois tem o Scruncher, que ele faz o quê? Ele modifica, parecido ao anterior, só que em outras direções. Então, é só clicar e deixar apertado que você pode ir okay? Aí depois temos o Sizer. Esse aqui vai manipular o tamanho. Então, seleciona esse aqui e ele vai aumentar. Com Alt, eu posso diminuir o tamanho dessa instância. Então, eu já quero ir colocando algumas numa profundidade de campo para parecer que está mais longe. Né? Então, essas aqui eu vou deixar mais longe e esse aqui também. É só clicar e arrastar. Ó. Clica e arrasta. Deixar essa menorzinha também, essa aqui. Ok? Depois temos o spinner, né? Que é para rotacionar. Então é só clicar e arrastar. Beleza. Depois temos aqui o Stainer. Esse aqui é para você modificar as tonalidades. Então, você escolhe uma cor qualquer aqui. Escolher aqui um laranja. E vou ir clicando em cima deles. Observem como toda a padronagem que eu tinha feito, ela se altera na nova gama que eu estou utilizando.
né? E na medida que eu vou clicando, eu posso ir intensificando essa tonalidade. Então, eu posso ter aqui um tom mais magenta, um tom mais esverdeado, né? Então, é bem legal essa aqui. Para cada uma das partes, eu posso ter uma tonalidade diferente. Ok? Né? Se eu quiser agora um pouquinho outro aqui, eu posso acrescentar aí depois, eu posso acrescentar mais, para ter mais um aqui. Aí pego o baldinho. Esse aqui eu vou deixar com... Sim, né? Ok? Aí depois temos aqui o screener. O screener é bem legal, né? Porque basicamente, se vocês veem o nome screen, ele tem a ver com o modo de mesclagem screen. O que ele faz? Ele vai mexer na transparência do objeto. Então, por exemplo, esses que estão mais longe, eu posso deixar eles mais invisíveis, né? Para dar a sensação de que eles estão bem no fundo, ok? Então, ele vai ganhando em transparência e vai desaparecendo. Então, vou deixar esses dois aqui, assim, ó. Você vê que ele assume a nova transparência, né? E por último tem esse aqui, Styler, que ele vai mexer com os estilos gráficos do design. Esse aqui, pessoal, eu recomendo não usar, tá? Porque ele vai estragar o seu conjunto. E além do mais, muitas vezes ele não funciona, né? Dependendo do tipo de graphic styles, né? Desse aqui que você escolhe, dependendo do que você escolhe aqui, ele não vai funcionar. Então, eu vou só para mostrar para vocês, vou pegar aqui esse aqui, por exemplo. Vou selecionar esse estilo aqui e vou pegar aqui o símbolo. Então, você vê que muitas vezes ele não trabalha, porque dependendo do estilo gráfico, deixa eu selecionar aqui. Ó, o que ele faz? Ele pega o estilo que eu tenho aqui está funcionando, ó, mas nem todos funcionam. Eu peguei esse metal aqui e estou aplicando em cima desse aqui, ó. Né? Vou pegar esse que é de bronze e vou aplicar aqui. Né? Vou pegar esse azul. Ó, e aí vocês podem ir aplicando, né, efeitos também. Mas esse último aí eu não gosto de usar, não, porque nem sempre funciona dependendo dos estilos gráficos, claro, né? Entenderam essa parte do símbolo? Tranquilo, né? Para responder a Angelina, né? Vamos supor que você tem aqui um objeto com um estilo gráfico qualquer. Né? Vamos abrir aqui os estilos gráficos. Vamos supor que eu apliquei aqui esse estilo aqui, ó. Certo? Quando você aplicou um desses estilos que está pronto aí no Illustrator, e você abre aqui o painel de aparências, vocês vão ver toda a configuração, né? Tudo que a gente aprendeu naquela aula de aparência está aqui, porque tudo foi feito aqui, né? E depois é só arrastar para dentro desse painel aqui que você cria o estilo gráfico. Da mesma forma que a gente criou o símbolo, arrastando o nosso desenho para dentro do painel de símbolos, você pode manipular seu objeto, né, com os efeitos, sombra, tudo que você quiser, e aí depois arrasta para cá, para dentro do painel de estilos. E aí você cria o seu. Então, a edição desse estilo está aqui dentro do painel de aparência, né? Você vê que esse aqui tem uma borda, duas bordas, três bordas,
um preenchimento de gradiente, né? E pronto. Não tem modo de mesclagem, não tem mais nada. Só tem três bordas e um gradiente. Então, dentro desse painel aqui, você pode modificar o seu, né? Seu desenho, ok? Ó, deixa eu abrir aqui o gradiente. Você vê que está aqui o gradiente, é o que eles usaram para fazer esse efeito aqui. Ok? Então, está tudo aqui registrado no painel de aparências. O que mais? Pessoal, lembrando, né, e isso foi uma coisa que muita gente não perguntou, mas eu vou relembrar aqui, e tem, digamos, um parecido muito grande com a malha, é o novo gradiente do Adobe CC. Né? Lembram disso? Então, no gradiente, na ferramenta gradiente dessa nova suíte, ela veio com uma terceira opção que não tinha até a versão CS6, né? Até a versão do CC no início não tinha também não, né? Que essa terceira opção aqui, ó. Esse aqui, deixa eu pegar aqui que é o gradiente a partir de pontos e linhas, né? Então, tem um certo parecido com a malha, né? Significa que para cada um desses pontos eu posso atribuir uma cor diferente, né? E aí eu posso ir modelando, ir acrescentando pontos. E para cada ponto eu posso ter uma cor diferenciada, né? Então eu posso fazer modelagem, quer dizer, simular uma modelagem também utilizando o recurso do gradiente. Marlinson, você acha que vale a pena demandar tempo lendo manuais dos programas? Eu acho. Eu, por exemplo, só aprendi tendo um manual, porque né, quando eu estudei não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada. Então, para mim, o manual é super importante. E claro que hoje é muito mais fácil você estudar com videoaulas, né? Mas tem coisas que estão no manual que às vezes você não acha em lugar nenhum. Normalmente agora, como já a gente tem muita fonte de informação, eu utilizo, por exemplo, o manual. Se eu tenho alguma dúvida em alguns conceitos, alguma coisa muito específica, eu vou lá, procuro no sumário e vou diretamente, né? Tem coisas muito técnicas que às vezes você não acha ou ninguém te ensina nesses tutoriais que estão na internet, né? Tem coisa que você só estudando mesmo, você vai chegando a entender e a conhecer, né? Então, aqui esse recurso do gradiente, você vê que é muito importante, né? Eu poderia editar aqui o gradiente, observe, e em vez de ponto, eu posso colocar linhas, né? A linha funciona da seguinte forma: eu posso gerar um traçado, esse traçado sempre vai ser curvo. Observem que eu estou, além dos pontos que eu já tinha criado, eu estou criando esse traçado, né? Pronto. E agora, para cada pontinho desse aqui, eu posso colocar uma cor também, né? Então, eu posso ir desenhando um objeto, né? Dá para fazer um tomate com isso aqui. Aquele tomate que a gente fez, dá para fazer com isso aqui também, né? É claro que dá mais trabalho, certo? Mas é só ir desenhando vários percursos desse que você consegue ir modelando o objeto. Entendido? Tomate, pessoal, eu sempre falei e falo agora de novo, né? Partam sempre de um retângulo, né? Tem gente que gosta de começar com a caneta e fazer a silhueta do objeto com a caneta. Eu acho
mais complicado. Por quê? Porque na caneta você vai gerar muitos pontos, né? Aleatoriamente. E depois, na hora de o programa do Illustrator gerar a malha a partir desses pontos, pode ser que a malha ela vai para os lugares que você não quer, né? Na direção oposta àquilo que você quer. Então, sempre parta de um perfil do objeto, né? Com 4 pontos principais, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma maçã aqui, né? Então, eu tenho aqui esse ponto, que vai ser a parte da esquerda, e vou deixar isso aqui para modelar a metade da minha maçã, né? Aqui, eu vou deixar assim. O que eu faço? Vou modelar aqui isso aqui. Né? E faço a modelagem. Beleza? Então, aqui eu já posso criar a minha malha, né? Deixar aqui com uma borda. Então, eu tenho a primeira metade do lado esquerdo, aí eu posso já, né? Ir criando. Então, tenho um controle melhor da modelagem do volume do meu objeto, certo? Então, você vê que ele acompanha aquela silhueta que eu fiz inicialmente. Então, isso já poupa muito tempo. Eu já tenho, né? Eu poderia duplicar isso aqui, só para ganhar tempo aqui, e espelhar ele aqui, né? Vamos supor, eu já posso fazer aqui uma maçã, né? Facilmente com esse objeto aqui. É claro que eu preciso agora mexer nos pontos, né? Aí eu posso ir dando os brilhos aí, né? Certo? Então aí você vai modelando melhor, ok? Então eu te recomendo sempre partir de um retângulo, que fica muito mais fácil para modelar o objeto. Alguém lembra como é que eu coloco? Vou fazer uma pergunta aqui de prova, hein? Eu tenho um arquivo com várias pranchas diferentes, de diferentes formatos, né? Vamos supor, eu expliquei isso quando a gente fez a papelaria. Como é que eu coloco linhas guias para uma prancha em específico, ok? Como é que eu coloco? Como é que eu coloco linhas guias para essa prancha, né? Vamos supor que eu tenho aqui mais uma prancha, ok? Seleciono a prancha, estou aqui na primeira, Ctrl I, faço o quê? Ctrl I faz, vai para aqui, para o check spelling. Não tem nada a ver. Ferramenta de prancha, também não. Ctrl Y é para ver o desenho em aramado. Né? Vocês selecionam a ferramenta de prancha aqui, né? Vamos supor, vou fazer nesse aqui, habilita as réguas, e aí sim, a linha guia é só para essa prancha aqui, ó. Ok? Então, dentro da ferramenta de prancha, aí sim,
clicou na ferramenta e agora já estou fora aqui, né? Porque se eu faço por fora, a linha guia é comum para todas as pranchas, certo? Beleza? O que mais? Verifica se não estão bloqueadas. Observa que eu estava com elas aqui, ó. Se eu bloqueio as linhas guias, aí eu não consigo apagar elas, né? Só se eu venho aqui em Guides, Clear Guides, aí sim. Mas se elas estiverem bloqueadas e eu tentar apagar elas manualmente, não vou conseguir. Então verifica que elas não estejam bloqueadas, né? Você pode ter elas também numa camada, talvez a camada das linhas guias estava bloqueada também, né? Então você pode ter uma camada só para as linhas guias e deixar essa camada bloqueada, ok? É outra forma de você bloquear as linhas guias.